Bom, agora nós iremos criar os circuitos. Já lançamos os pontos de tomadas, os pontos de luz no teto, os pontos de interruptores. Já discutimos com o cliente todos os pontos de força necessários para essa residência. Agora então nós vamos começar a criar os circuitos. Primeira coisa que eu vou fazer é locar o quadro de distribuição, o QDC, tá? Eu venho aqui em System, vou pegar aqui equipamento elétrico. Eu tenho várias opções aqui de quadro de PVC. Eu vou pegar aqui o de 18 por 24 disjuntores. E nós temos que colocar ele em um ponto próximo às cargas maiores, não é? No centro de cargas da residência. E também não pode ficar muito longe do medidor. Tá? E outra questão também é não colocar esse quadro em locais que possam estar fechados. Por exemplo, os quartos, né? Os dormitórios, os banheiros. Você tem que evitar esses locais. Então eu vou colocar ele aqui na área de circulação. Tá? Vou dar um espaço aqui e colocar ele aqui. Beleza, coloquei aqui. Agora eu tenho que definir o sistema de distribuição desse quadro. Tá? Aí vai depender muito da região onde você está. O projeto que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer um sistema bifásico 127/220, tá? Ou seja, eu vou ter duas fases, neutro e terra. Então, nesse caso, a tensão entre as fases, que é a tensão de linha que a gente chama, é 220 volts. E a tensão de fase, que é a tensão entre o neutro e a fase, é 127 volts. Tá? E conforme for passando os temas aqui na aula, eu vou mostrando também sobre o sistema 380, tá? Bom, quando eu clico nesse quadro, ele me aparece essas opções de sistema de distribuição. Por que isso? Porque aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou minimizar aqui. Aqui embaixo eu tenho a tensão que está chegando nesse quadro e o número de fases. Aqui está 220 com duas fases, tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 380... pode ver que agora, aqui no sistema de distribuição do quadro, tem a opção do sistema de 380. Se eu colocar aqui 220, ele aparece o sistema 127/220. Então vou considerar aqui uma residência com instalação bifásica, sistema 127/220. Vou selecionar ele novamente. Aqui é o nome do painel, tá vendo? QDC. Eu posso chamar aqui, por exemplo, QDC 01, tá? Para diferenciar. Pode ser que você tenha também, no caso aqui é uma residência terra, mas você pode ter um sobrado. Sobrado tem que ter um quadro por andar, tá certo? Agora eu vou criar aqui, basicamente, dois circuitos de iluminação, no mínimo dois, tá? E eu vou colocar o circuito 1 do lado direito e o circuito 2 do lado esquerdo. Primeiro eu vou esconder todos os tags das luminárias para não me atrapalhar na criação, tá? Basta clicar nele aqui e digitar HC no teclado, que ele esconde a categoria, né? Então eu vou criar um circuito de iluminação desse lado e um circuito do outro lado. Vou selecionar esse ponto da sala e vou vir aqui em Power. Aqui eu escolho o número de polos e a tensão. No caso, uma fase, né? E tensão de 127 volts. Dou OK. Se você estiver trabalhando aí com o sistema 220/380, então você escolhe a tensão 220, né? Tensão entre fase e neutro. Tá? E agora eu já posso atribuir aqui em painel qual é o quadro que está alimentando, que é o meu QDC 01. Aí ele já conectou ao meu QDC, tá vendo? Se eu selecionar esse ponto novamente, aparece duas abas, a do Switch System, que a gente já criou, e a aqui do circuito elétrico. Vou vir aqui, vou editar o circuito e vou adicionar a esse circuito todos os pontos de luz que eu quero, inclusive os interruptores, tá? Vou pegar esse daqui, vou pegar esse ponto aqui, vou pegar esse aqui, esse ponto, esse interruptor, essa arandela e finalizar, tá? Então eu digitando aqui HR no teclado, pode ver que agora aparece o número do circuito, circuito 1 que eu criei agora, tá vendo? Aparece inclusive nos tags dos interruptores, tá vendo?
Aqui em Analyze eu posso verificar os pontos desconectados do meu projeto. Isso vai me ajudar muito a saber o que eu já conectei e o que eu não conectei. Então eu venho aqui em Show Disconnects, vou pegar aqui Electrical, tá? E dar um OK. Aí ele mostra para mim um aviso dos pontos que não estão conectados, tá vendo? Vou dar um HC aqui novamente. Vou pegar esse ponto, criar um circuito, 127 também, uma fase, do OK. Ele já joga no meu QDC, tá? Vou editar o circuito, vou adicionar o circuito, vou pegar esse interruptor, vou pegar esse ponto, esse interruptor, esse interruptor, esse ponto, esse interruptor, esse ponto, esse interruptor e só. Finalizo. Ele já some com os avisos de alguns elementos, né? E ele criou para mim o circuito 2, tá vendo? Dá um HR aqui, ele já mostra para mim o número do circuito nas tags das luminárias, né? E eu posicionando o mouse na luminária e dando Tab no teclado, pode ver que eu consigo selecionar o circuito. Selecionando o circuito, eu já posso vir aqui e editar algumas informações desse circuito. Posso colocar o nome desse circuito, que seria a descrição dele, né? Então vou deletar tudo aqui. Vou chamar aqui Iluminação 02, tá? Tem algumas outras informações aqui, ele mostra qual é o quadro, qual é o tipo de carga conectada. Aqui em Rate é o disjuntor, tá? Que a gente vai escolher manualmente, mas vai ser lá no quadro de cargas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui eu tenho a tensão, aqui eu tenho a potência aparente total, tá vendo? 620 VA. Aqui eu tenho a corrente aparente, ó, 4,88 amperes. Aqui eu tenho a potência ativa, tá vendo? Que é igual a potência aparente, porque o fator de potência é 1. Ele já mostra que conectou na fase B, tá vendo? E aqui eu tenho o tipo de fiação. Se eu clicar aqui, eu tenho vários tipos que eu cadastrei. No caso, ele coloca o primeiro, que seria unipolar B1, 2 condutores carregados, que é praticamente o método que a gente vai mais utilizar em uma instalação residencial, tá certo? Mas esse que está aqui em primeiro, ele está cadastrado com condutores de 2,5 para cima. Então eu tenho que selecionar aqui e mostrar para o Revit que esse circuito é um circuito de iluminação. Por quê? Porque, segundo a norma NBR 5410, o condutor mínimo para circuitos de iluminação é 1,5, tá? E para as tomadas, a gente usa no mínimo 2,5, tá? Então eu vou escolher aqui, que é um condutor de cobre, PVC, 750 volts, 70 graus, unipolar, método de instalação B1, 2 condutores carregados para iluminação, que é o segundo aqui. Beleza. Vou selecionar esse circuito também, dando Tab até aparecer esse tracejado. Já vou dar um nome para ele aqui, Iluminação 01. E aqui eu vou alterar o método que é para iluminação. Aqui eu vou colocar um disjuntor de 10 amperes só para você ver o Revit calculando. Isso aí a gente vai fazer lá na tabela de cargas, tá? Pode ver que ele coloca aqui um condutor de 1,5 e ele já mostra para mim a capacidade de condução de corrente desse condutor, neste método, que é 17,5 amperes, né? Mas essa parte de dimensionamento, pessoal, eu vou mostrar para vocês lá no quadro de cargas, tá? Por enquanto é só demonstrativo aqui, para mostrar que o parâmetro que está aqui é o mesmo parâmetro que está lá também no quadro de cargas. Agora vamos criar aqui o circuito de TUGs da sala e do quarto. Então vou clicar nesse ponto, venho aqui em Power, vou criar um circuito 127 monofásico. Se for sistema 380, você escolhe 220, né? Tá? Ele já joga no meu QDC, vou editar o circuito. Vou adicionar o circuito e vou clicando. Nessa tomada dupla eu tenho que clicar nas duas. Clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui e clico aqui. Coloquei aqui 8 tomadas de 100 volt ampere. Então vai dar uma potência aparente de 800 VA, né? Aqui eu já altero, antes de finalizar eu já posso alterar aqui o nome. É sempre importante já nomear os circuitos quando está criando, tá? Porque senão depois dá muito trabalho. Então você já coloca aqui TUG sala e dormitório 1, tá?
Vou deixar aqui no primeiro mesmo, unipolar, B1, 2 condutores carregados. E confirmo. Agora eu já posso vir aqui em Annotate e taguear essas tomadas, tá vendo? Aqui ele colocou o tag de potência da tomada. Eu tenho que vir aqui em Annotate, Tag, aí eu venho nessa opção Load Tags em símbolos. E vou vir aqui em Electro Fixture, que é as tomadas. E tá aqui tag da potência da tomada, eu vou alterar para tag número do circuito em tomada. Tá, eu dou um OK. Vou deletar isso aqui e vou fazer de novo. Taguear, ah lá, ele já mostra que é o circuito 3. Aqui eu dou um tab para pegar essa tomada, aqui eu dou um outro tab, pego a outra tomada. Aqui também vou pegar essa tomada, já coloco aqui o 3, coloco aqui o 3 e vou tagueando as tomadas, tá vendo? Aqui faltou taguear esse interruptor, já vou aproveitar aqui, colocar ele aqui. Aqui não apareceu o comando, que eu acho que eu não coloquei, faltou colocar. Então eu vou colocar aqui, é o C, Switch ID é o C. Perfeito, ele já mostra para mim. Taguear essa tomada. Beleza. Aqui no banheiro eu já vou criar o circuito do chuveiro, que é o ponto de força. Eu vou clicar nela, clicar em Power. Agora eu coloco 2 polos, tá? Que é 2 fases, e a tensão 220. Dou OK. E ele cria para mim já jogando no QDC. Aqui eu já vou alterar o nome, chuveiro. Perceba que ele colocou o circuito number 4 e 5, né? Porque o Revit, circuitos bifásicos, ele coloca 2 números, circuito trifásico ele coloca 3 números, que seria a posição no quadro, né? E isso é bastante interessante porque eu consigo saber quais são os circuitos bifásicos aqui no meu projeto. Circuitos que contêm 2 números são bifásicos. Agora, se você tiver um sistema 380, normalmente você vai trabalhar com uma fase só, monofásico, né? Dependendo da carga instalada. Ou pode ter um sistema de alimentação trifásico também, se você necessitar de um equipamento trifásico, como um motor, por exemplo. Aqui o disjuntor eu vou deixar, vou trocar depois. Aqui eu vou deixar também, ó, ele já coloca sempre nesse que é o primeiro. Bom, eu vou clicar nessa tomada do banheiro, sem dar tab, clico no conjunto e eu consigo colocar a potência aparente dessa tomada. Tava 100, eu vou considerar 600, tá? E aqui nessa tomada também da circulação, eu vou considerar 600 VA também. Tá? E vou dar um tab e criar um circuito aqui, 127 também. Vou editar o circuito e vou colocar essa tomada aqui de fora também. Tá? 2 elementos, vai dar 1200 VA, né? E vou chamar aqui tugs, banheiro e circulação. É muito importante já nomear os circuitos, tá? Finalizo. Vamos vir aqui na copa. Vou clicar nesse ponto e vou criar um circuito. Power 127 também. Ele já joga no QDC. Já coloco o nome aqui, ó. Tugs Copa. Tá? Seleciono esse ponto, venho aqui em Electro Circuits, editar o circuito, vou adicionar ao circuito e vou clicando nesses pontos. Tá? 4 elementos. Tá? Circuito 7 também, B1, 2 condutores carregados, confirmo. Eu já posso taguear aqui, ó. Ponho o tag, ó. Já coloco numa posição aqui adequada. E aqui tem que dar o tab. Beleza. Agora eu vou aproveitar também e mostrar para vocês como colocar o tag da potência, né? Então eu vou taguear novamente. E aí eu clico nesse tag e altero aqui para o tag potência do ponto da tomada, tá vendo? 600, ele mostra para mim, tá? Se você quiser mostrar quanto que você considerou, vamos vir aqui em Load e vamos já trocar para ele já considerar aquele tag da potência da tomada. Isso aqui você vai fazer sempre, tá? Beleza, aqui vou vir em tag também, vou taguear essa tomada, potência, tá vendo? 600 VA. Aqui também a potência. Vou dar um tab,
Aí eu vou taguear essa tomada do banheiro de novo, vou puxar para cá e vou alterar para o número do circuito. Circuito 6. Aqui também da circulação, vou dar um tab. Ele colocou aqui, tá lá, e aqui eu vou alterar para o tag número de circuito. Posso ajustar aqui. Agora vamos criar um circuito aqui para o dormitório. Vou selecionar todas essas tomadas e criar um circuito em conjunto aqui, ó, já. 127. Colocar aqui já o nome TUGS Dormitório 2. Beleza. Vou mudar novamente o tipo de tag. Posso filtrar só por elétrica aqui, ó. E aqui em Electro Fixture eu vou alterar para tag do número do circuito. E eu já posso estar guiando essas tomadas aqui, ó. Tá vendo? Circuito 8. Aqui eu já posso taguear também a tomada do chuveiro, que faltou. Beleza. Vamos criar agora um circuito para a cozinha. Vou selecionar essa tomada, criar um circuito. 127. Já posso dar um nome aqui, TUGS Cozinha. Vou editar o circuito, vou adicionar ao circuito e clicar nas tomadas aqui dessa cozinha. Vou finalizar. Se eu der um tab aqui, perceba que ela ficou com 2100 VA, tá? A corrente ficou muito alta aqui nesse caso, depois a gente vai tirar uma tomada daqui, tá certo? Mas por enquanto eu vou deixar assim para a gente alterar lá na tabela de cargas, tá ok? Vou taguear aqui essas tomadas, circuito 9. Esses tags eles estão atrelados ao circuito. Se eu alterar lá na tabela de carga, ele altera o valor aqui. Então eles estão linkados, tá certo? E aqui eu vou mudar novamente para o tag de potência. Vou taguear essa tomada, essa aqui, essa aqui. As que não tem valor, consideradas 100 VA, tá? Então por isso que eu não coloco tag na de 100. Aqui na área de serviço, vamos selecionar essas três tomadas e criar um circuito. 127, já coloco o nome. TUGS área de serviço. O resto eu vou deixar como está. Aqui eu vou puxar um pouquinho para cá. Aqui está mostrando que tem um ponto desconectado. Vou clicar nesse ponto de luz, vou vir aqui em circuitos elétricos, vou vir aqui em Edit Circuit e vou adicionar esse interruptor e confirmo. Pode ver que ele não aparece mais. E aqui também faltou a gente conectar aquele interruptor, então vou clicar nesse ponto de luz, circuitos elétricos, editar o circuito e adicionar esse ponto aqui. Confirmo. Pronto. Pode ver que não tem mais nenhum ponto desconectado no meu projeto, só o quadro mesmo, né? Se eu clicar aqui, ó, ele fala que não está conectado, tá? Então finalizamos aqui a parte de criação de circuitos. Na próxima aula nós vamos extrair a tabela de cargas desse quadro e vamos dimensionar os circuitos terminais. Então até lá!